Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Papo Desinformante, onde a gente traz informação confiável sobre desinformação. Hoje sou eu, Liz Nóbrega, que estou apresentando, enquanto a nossa editora, Ana D'Angelo, curte as suas merecidas férias. Então, vamos nessa? O estudo Valor do Conteúdo Jornalístico para o Mecanismo de Busca do Google na Suíça, que foi encomendado pela Associação de Editores Suíços, concluiu que o Google é mais atrativo, mais valioso e mais confiável quando apresenta conteúdo jornalístico nas suas buscas. Nina, como esses novos dados podem impactar o debate sobre a remuneração do conteúdo jornalístico? Oi, Liz, oi, Matheus. Pois é, esse estudo ele mostra um outro ângulo do problema, né? Porque até agora a gente tinha visto vários estudos que mostram como o conteúdo jornalístico tem sido cada vez mais consumido via plataformas digitais. Ou seja, como os veículos jornalísticos têm sido impactados pelo fato de que as pessoas hoje, quando querem ler notícias, elas se dirigem mais para as mídias sociais, para os buscadores, para os aplicativos de mensagem, do que diretamente para o site dos veículos jornalísticos. Então, isso fazia com que, fazia não, né? Faz com que os veículos jornalísticos estejam cada vez mais vinculados e dependentes desses espaços digitais. Por outro lado, o que esse estudo vem mostrar é que as mídias sociais, nesse caso especificamente o Google, né, um buscador, mas a gente pode pensar como que isso se expande também para outros ambientes de sociabilidade online, eles também são dependentes do conteúdo jornalístico. A forma como as pessoas confiam, acessam, se relacionam com esses espaços também passa pela expectativa que elas têm de encontrar conteúdos jornalísticos e confiáveis dentro desses buscadores e possivelmente também dentro das redes sociais. Ou seja, não faz nenhum sentido dissociar essas duas coisas. O jornalismo hoje depende dos ambientes de sociabilidade online, assim como os ambientes de sociabilidade dependem do jornalismo. Esse fluxo de informação que passa aí por esses diversos espaços digitais, ele é um fluxo contínuo e ele é um fluxo multiplataforma. Isso tudo nos leva a refletir ainda mais sobre a questão da remuneração do conteúdo jornalístico por plataformas digitais, que já vem sendo debatida no Brasil. Esse tema está colocado na última versão do PL 2630, conhecido como PL das Fake News, a última versão que ficou pública, né, desse projeto, já faz mais de 2 meses, mas a gente sabe que esse também é um tema que está sendo debatido no âmbito do PL 2370, junto com a questão dos direitos autorais e também essa questão da remuneração do conteúdo jornalístico. Ainda não há um modelo, digamos assim, definitivo a ser que foi apresentado, né, por esses dois projetos de lei, mas tem uma série de discussões, tanto em relação à remuneração em si, quanto seria essa remuneração, para onde ela iria, como ela contemplaria veículos e também jornalistas que não estão ligados aí a grupos de comunicação, e também envolve a própria discussão sobre o que é jornalismo, que a gente já tem visto, vários estudos já mostraram que não é uma discussão simples de ser feita no ambiente digital, essa porosidade, né, entre os diversos tipos de conteúdo, o que é opinião, o que é informação, ela se torna ainda mais intensa e, portanto, ainda mais complexa de ser definida. Então, acho que esse estudo traz elementos interessantes e importantes e que mostra que todos os atores precisam sentar na mesa de negociação para que a gente encontre uma solução que vá no caminho de construir um espaço digital que faça sentido para os cidadãos e para as cidadãs. Vamos ver se no próximo período a gente avança nisso aqui no Brasil. Boa, Nina. É importante destacar também que esse estudo desmonta, né, alguns dos argumentos das plataformas que dizem não depender do conteúdo jornalístico e que seria uma minoria as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo nas suas redes. A matéria completa com esses dados está lá no nosso site desinformante.com.br. E se você quiser saber mais sobre esse tema da remuneração do conteúdo jornalístico que Nina já falou, corre aqui no nosso canal do YouTube para conferir as duas partes do vídeo que eu gravei sobre o tema. A segunda parte está fresquinha, né? Acabou de sair do forno nessa semana. Lá eu falo sobre iniciativas para regular o tema ao redor do mundo, inclusive no Brasil, e sobre a campanha promovida pelas Big Techs contra a remuneração do conteúdo jornalístico. Bom, em junho desse ano, um jovem de 17 anos francês foi baleado por um policial em uma blitz, né, e foi assassinado.
O caso, ele despertou uma revolta popular na França, que foi marcada por protestos e episódios de violência. O Observatório Europeu de Mídia Digital fez uma análise sobre esse material que foi checado no período e divulgou que a desinformação, né, sobre esse caso parece buscar aumentar o que já é muito elevado, né, esse nível de alarme entre os cidadãos europeus, e muitas vezes esse conteúdo desinformativo sobre o caso reproduz mensagens racistas e xenófobas. Conta mais pra gente sobre isso, Matheus. Oi, Liz, oi, Nina, oi, pessoal. Pois é, Liz, a França viu, como você falou, né, recentemente, uma explosão de manifestações em diversas cidades do país após a morte do jovem Nahel, de ascendência argelina, durante uma blitz da polícia realizada na cidade de Nanterre. E o Observatório Europeu de Mídia Digital observou que imagens e vídeos descontextualizados com mensagens exageradas, racistas e xenófobas se espalharam na Europa durante as manifestações francesas, né? O EDMO, que é a sigla em inglês do observatório, observou que o objetivo das mensagens falsas seria elevar o nível de alarme entre cidadãos europeus. Algumas mensagens identificadas pelo observatório buscaram ampliar, por exemplo, exageradamente os protestos, afirmando que animais silvestres foram soltos pela cidade, como zebras, leões e rinocerontes, que manifestantes raptaram veículos da polícia e que explosões impressionantes aconteceram durante essas manifestações. Para reforçar essas alegações, foram utilizadas fotos e vídeos produzidos em outros momentos e até mesmo em outros países. Em uma peça que circulou nas redes durante o período, um vídeo de um incêndio em uma garagem de automóveis ocorrido na Austrália circulou nas redes com a legenda afirmando que criminosos marroquinos e africanos queimaram o estacionamento com milhares de carros na França. E olha só, até mesmo uma cena do filme Velozes e Furiosos, em que um carro é jogado de um prédio, serviu de base para mensagens descontextualizadas que circularam na França e em mais 5 países europeus. E o tom xenófobo dessas mensagens, e racista também, não poupou o próprio jovem Nahel, morto pela polícia. A desinformação se concentrou no comportamento supostamente perigoso do jovem de 17 anos, usando fotos de um cantor de trap para apoiar essa representação. E de acordo com o Edmo, essa desinformação também foi explorada com viés político. As notícias falsas sobre as manifestações foram repercutidas por figuras políticas de extrema direita que tratam de questões sobre imigração na Europa. Um desses exemplos foi o político belga Tom van Grienken, que afirmou em uma postagem no Facebook que Nahel fazia parte de uma gangue armada. Essa desinformação, né, sugere justamente o fracasso desses programas de imigração e das instituições públicas que os promovem. E também outro ponto interessante, né, que a gente vale aqui destacar é o papel das plataformas, né, nesse discurso, nesses debates em relação a essas manifestações. Durante os protestos, o presidente da França, Emmanuel Macron, acusou as redes sociais de desempenhar um papel considerável nos atos de violência. De acordo com Macron, redes como o Snapchat e o TikTok estavam sendo usadas como canais de organização das manifestações. O comissário da União Europeia, o Thierry Breton, também chegou a criticar a falta de ineficiência das plataformas em retirar conteúdos que incitaram violência durante os protestos. Desculpa. Em entrevista concedida à televisão francesa no dia 10 de julho, Breton afirmou que multas e suspensões às empresas poderiam ser aplicadas se continuassem a não realizar a moderação eficiente dos conteúdos. A American Press, a porta-voz do Snapchat, Raquel Recusen, disse que a empresa aumentou a moderação para detectar e agir sobre conteúdos relacionados ao protesto. A matéria sobre a desinformação que ocorreu, né, durante as manifestações francesas, você confere lá no nosso site. Liz? Obrigada, Matheus. Pois é, né? A gente vê mais um caso em que um debate importante é cooptado por desinformação e a gente sabe que geralmente é uma desinformação que causa medo, causa pavor na população. Como o Matheus falou, a matéria está lá no nosso site. Pessoal, o Papo Desinformante de hoje fica por aqui, mas o desinformante não, né? A gente continua atuando. Para você saber o que mais rolou nessa semana, acesse nosso site e também assine a nossa newsletter, que é semanal e gratuita. Toda sexta-feira está lá na sua caixa de e-mail. Também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e nos sigam no Instagram e no Twitter. Nós somos Desinformante BR. Até a semana que vem. Tchau, tchau.